E o tema de hoje para nossa live é um tema que eu amo muito, né? Que é falar sobre o autocuidado emocional. Então, hoje este é o nosso tema. Nós vamos tratar de um dos pilares do autocuidado, que é o autocuidado emocional. Eu me chamo Marjana Monteiro, eu sou psicóloga e também mentora, especialista em autoestima. E eu trouxe o chá com autoestima para que a gente possa estar fortalecendo cada vez mais o nosso poder, porque o Sol na Montanha, ele é esse movimento que acredita no poder da autoestima, no quanto a autoestima saudável, ela pode realmente fazer com que nós possamos alcançar cada vez mais os nossos maiores desejos internos, para que a gente primeiro possa se conectar, né? Eu hoje estou trazendo o autocuidado emocional, a gente vai começar uma série de lives nessas próximas semanas, falando muito sobre o autocuidado. O autocuidado é um dos pilares essenciais para a autoestima. Uma autoestima saudável passa por ter consciência e ações e atividades, exercícios para o autocuidado. E a gente só tem esta percepção clara, nós só conseguimos exercer o autocuidado na nossa vida se nós temos clareza da importância dele para a nossa autoestima, da importância dele para que nós possamos nos conectar com a nossa própria essência, com aquilo que está dentro da gente, mas que a gente não consegue na maioria das vezes, acessar, e às vezes, mesmo quando a gente consegue acessar, a gente não consegue expandir, colocar para fora, expressar, né, o quanto a nossa autoestima saudável, ela é vital para nossa existência, especialmente para nós mulheres. E é por isso que o Sol na Montanha, ele existe para fortalecer, para trazer o poder que a autoestima tem na vida de uma mulher. E é sobre isso também que a gente vai conversar hoje, sobre esse pilar que é o autocuidado emocional. Então, o autocuidado emocional, ele é um conjunto de práticas que ajudam a manter a nossa saúde mental de forma saudável, de forma estável, de forma equilibrada, podemos chamar assim, né? Então, a gente precisa, para que nós possamos cuidar ou viver o autocuidado emocional, primeiro de tudo, o que a gente precisa? Identificar as nossas necessidades emocionais. Então, o autocuidado emocional, ele passa por este processo de identificarmos, da identificação das minhas necessidades, como eu estou me sentindo, como eu estou me percebendo hoje, como emocionalmente eu me encontro neste momento da minha vida. Então, quando eu identifico, eu tenho condição de gerenciar o estresse que essa condição emocional está me trazendo e cuidar, então, da nossa mentalidade, cuidar dos nossos pensamentos para que eles não intensifiquem esta sensação que eu estou tendo ou estas necessidades que eu estou tendo. Pelo contrário, para que essas necessidades elas sejam supridas ao invés de aumentadas. Porque se nós não cuidamos da nossa mente, uma das coisas que a gente vem falando aqui, inclusive na jornada de ativação dos 12 códigos únicos para autoestima, Angélica, inclusive eu sugiro para você, você que ainda não teve contato com o livro digital, eu disponibilizei 100 cópias gratuitas. A gente já ultrapassou mais de 70% aí das cópias, mas nós ainda temos ela disponível, que é o nosso livro digital, que está no link da nossa bio, você consegue ter acesso ali. E nele a gente trabalha muito os 12 movimentos. É uma jornada mesmo, são 12 caminhos para a ativação da sua autoestima. E aí dentro dessa ativação a gente tem o quê? A gente tem uma meditação de ativação psíquica, que é a meditação de ativação psíquica, o poder de se amar. Já entendemos a importância de identificar as nossas necessidades emocionais. Quando nós identificamos elas, a gente tem condição de gerenciar o estresse causado por estas necessidades. E aí,
cuidar da nossa mentalidade para que a gente possa, ao invés de aumentar estas necessidades emocionais, para que, do contrário, a gente possa suprir essas necessidades emocionais e, consequentemente, nos sentirmos muito melhores emocionalmente. Voltando para um olhar e para um lugar de equilíbrio e voltando para esse lugar, especialmente esse lugar de autocuidado, tá? Então, quais são os benefícios? O que acontece quando a gente tem esse autocuidado emocional? A gente reduz muito os níveis de estresse. Ele reduz muito aquilo que eu falei sobre o gerenciamento de estresse, ele começa a acontecer. Você começa a lidar muito melhor com as suas emoções. Uma coisa muito importante da gente trabalhar aqui hoje, quando nós estamos trazendo esse tema, né, autocuidado emocional, a gente nunca evita as emoções. Isso não é um mecanismo saudável para a nossa mentalidade. A gente não deve. Às vezes, você já deve ter ouvido alguém falar assim, ai, para de chorar, não fica assim, não fica triste, né? Então, isso até são frases que a gente deve sempre evitar de falar para alguém que está passando por um processo emocional mais intenso. Porque não é reprimindo as nossas emoções que nós vamos aprender a lidar com elas, pelo contrário. Nós invertemos essa mentalidade ao longo da nossa vida, principalmente quando a gente é criança, né? Então, se você conhece crianças ou pais, ou se você é, né, um deles que acaba não possibilitando essa criança de expressar, ou às vezes nem mesmo. Tô falando de criança porque as crianças são mais espontâneas e a gente, muito possivelmente, vocês devem lembrar em algum momento da vida de vocês alguém falando, né, isso. Ai, não chora, não precisa chorar, não precisa ficar triste. A Aninha tá falando aqui, não precisa ficar nervosa. Muito. Não precisa ficar nervosa por isso, imagina, vai dar tudo certo. Né? Por mais que você positivamente tenha essa percepção de que realmente vai dar tudo certo, de que vai passar, de que vai ficar tudo bem, naquele momento a gente só precisa de acolhimento. E quando a gente não tem isso externo, porque nem todas as pessoas recebem isso, nem todas as pessoas têm essa condição de nos ofertar acolhimento. A gente precisa ser o nosso próprio colo. A gente precisa ofertar esse acolhimento que a gente às vezes busca tanto em outras pessoas. Às vezes passa uma vida inteira aquela criança ferida esperando o acolhimento dos pais, esperando que a mãe seja de tal forma ou que o pai seja de tal forma. Nós, adultas, temos condição de nos acolher, de nos dar colo, de cuidar das nossas emoções. E como que a gente faz isso? Primeiro, se colocando nesse lugar de adulta. Então, quando eu me coloco nesse lugar, eu saio da criança ferida. E aí eu entro nesse lugar de adulta, autorresponsável por aquilo que eu sinto. O segundo é entendendo as suas necessidades emocionais. O que você mais sente? O que mais te falta? O que mais é o teu vazio emocional? Ou o que mais você sente emocionalmente que te desestabiliza? É a ansiedade? É o nervosismo? É tristeza? É raiva? Quais são as emoções que mais fazem parte do seu dia a dia ou que fazem parte de momentos em que você se sente desequilibrado emocionalmente, que você sente essa instabilidade emocional? Que emoções são essas que ficam aí, né, reverberando dentro de você? Então, isso é um ponto bem importante de entender. Então, e o que acontece quando a gente passa a olhar para as nossas emoções e desenvolver esse autocuidado emocional? Porque é isso, autocuidado emocional é exatamente isso. É como eu vou lidar, são as práticas o conjunto de práticas que eu tenho que me ajudam a manter o meu equilíbrio, a minha estabilidade, a minha saúde emocional. E dentro desse conjunto de práticas, né, eu estou trazendo algumas percepções, alguns insights aqui, alguns movimentos para trazer consciência, para você entender como que você pode fazer isso, né? Então, assim, primeiro entender quais são os benefícios quando você tem um autocuidado emocional, né? Primeiro, reduz, como eu falei já aqui, né? O primeiro ponto, reduz os níveis de estresse e você tem um gerenciamento muito maior das suas emoções. Você acaba tendo esta condição de olhar para dentro de si
e reconhecer as suas necessidades, né? E aí, fazer o quê? Você acaba tendo até um ato de prevenção, né? Quando nós temos o autocuidado emocional, nós podemos prevenir patologias de saúde mental ou, melhor, de doenças mentais, né? Como a depressão, crises mais intensas, né? Ou generalizadas de ansiedade e muitos outros adoecimentos mentais. O autocuidado emocional é um ato de prevenção para a sua saúde emocional. Você previne a sua saúde quando você realmente cuida das suas emoções, quando você realmente olha para as suas emoções, quando você aprende a gerenciar as emoções, não reprimindo ou deixando de senti-las, porque nós somos humanos, nós vamos sentir emoções mais desafiadoras, porque nós somos humanos. Quem aqui, inclusive, está saindo um segundo filme? Se você não assistiu, assista o filme Divertidamente, é um filme infantil, mas é maravilhoso para a gente olhar para as emoções, né? E ele está saindo a segunda, acho que até já saiu nos cinemas, o 2, né? O Divertidamente 2. Sugiro que vocês possam assistir, porque aqui agora eles trouxeram outras emoções, né? Além das 5 emoções básicas. Então, no Divertidamente 1 tem a alegria, a tristeza, a raiva, o nojo e o medo. São as 5 emoções básicas. Então, é muito legal, assim, porque ele traz uma analogia, né? Muito bacana pra gente estar, né? Então, tá. O primeiro ponto aqui que a gente entende que é um benefício do autocuidado emocional, é esse que eu trouxe, né? O quanto ajuda nesse gerenciamento dos níveis de estresse e previne o adoecimento mental, certo? O segundo ponto é o quê? É trabalhar a nossa autoestima. Então, quando a gente cuida das nossas emoções, nós fortalecemos a autoconfiança e também a nossa autoimagem, a imagem que a gente tem da gente. E aí nós vamos nos sentir o quê? Muito mais capazes e também, né, valiosas. E um terceiro ponto aqui, né, o terceiro benefício que eu separei para trazer aqui para gente, para compartilhar aqui com vocês hoje, sobre o autocuidado emocional, dos benefícios que você vai ter quando você olhar com muito mais amor, com muito mais carinho, colocando muito mais energia, investimento, força aqui, né, para o autocuidado emocional, é a própria resiliência. Nós nos tornamos mais resilientes, ou seja, quando a gente passa por processos mais desafiadores, nós conseguimos lidar muito melhor com eles. A gente consegue ter um processo de aceitação. Aceitação não no sentido de só aceitar que as coisas... eu aceito que tudo é como é e tá tudo bem. Não. A aceitação, às vezes, passa por um processo de olhar para dentro da gente, viver esse processo de aceitação e, a partir deste movimento, nós fazemos ações para mudanças, ampliar e desenvolver a nossa mentalidade, viu? Então, nesse sentido, né? E aí, você desenvolver também práticas regulares de autocuidado, né? Que vão ajudar você a lidar muito melhor com as adversidades da vida, da existência humana, porque nós somos humanas e é natural que a gente viva este processo de se conectar com muitas emoções, né? E aprender a lidar com elas, especialmente quando elas são mais desafiadoras. Então, além desse movimento de identificar as nossas necessidades, né, emocionais, quais são as práticas, então, né, que a gente pode exercer, além da gente estar identificando, né, as nossas emoções? Mas eu vou entrar aqui um pouquinho. Como é que a gente identifica as nossas necessidades emocionais? Como que a gente faz esse movimento? Como é que isso... Imagina, o que eu posso fazer para identificar? Eu ainda não tenho muito essa identificação, não tenho muita clareza das minhas emoções, dos meus sentimentos. Como é que eu faço para identificar isso, né? Então, a gente vai fazendo uma autoavaliação emocional. Eu já, inclusive, trouxe em alguns outros encontros, mas eu vou trazer aqui para vocês, que é um exercício que eu faço na minha vida, que faz muita diferença. Eu criei um grupo no WhatsApp comigo mesma, só eu e eu. E nesse grupo de WhatsApp, eu denominei como Diário das Emoções.
E lá eu vou colocando, como tem o registro da data, eu vou colocando, né? Como que eu tô me sentindo? Ah, eu estou me sentindo mais ansiosa. Ou eu tive algum processo que gerou um desequilíbrio muito grande, ou eu tenho estado melhor, né? Ah, eu estou me sentindo muito feliz, ou eu estou me sentindo até mesmo eufórica ou com ansiedade. Enfim, conforme eu vou me sentindo, eu vou escrevendo. E não só escrevendo, tem outra prática poderosa, e é por isso que eu uso o grupo do WhatsApp, que é o áudio. Eu mando um áudio para mim mesma, lá dentro do grupo, e aí, quando eu estou falando, eu estou me ouvindo. E depois eu acabo tendo ali, né, porque muitas coisas que a gente vive, a gente acaba esquecendo por não dar o valor, a importância que aquele sentimento, que aquela emoção, ou que aquele momento teve na nossa vida. Então, eu gosto muito de praticar com esse áudio, porque depois eu vou me ouvir de novo. Nossa, eu lembro de já ter sentido isso antes. Foi no dia que eu fiz uma prova. Eu vou voltar lá, e eu volto lá e faço essa autoavaliação. Então, eu consigo colocar ali. E aí, no final do ano, o que eu faço? Eu faço uma revisão de tudo que eu vivi, de sentimentos, de emoções, sabe? Ou a cada 6 meses, paro, tipo, agora a gente tá na metade do ano, vou lá. Porque às vezes a gente tem processos cíclicos de algumas emoções que se repetem e a gente não percebe, a gente só percebe quando nós estamos fazendo essa autoavaliação, essa análise das nossas emoções. Então, são pontos bem importantes, que é essa autoavaliação emocional que você pode fazer, criando um grupo, né? Que aí a gente faz o check-in regular, como que eu tô. Vai lá, escreve, né? Como você está se sentindo e reserve alguns minutos do teu dia para fazer essa reflexão, para ter essa percepção, sabe, de como você se sente. E um outro ponto muito importante que nos ajuda a identificar as nossas necessidades emocionais é o fato de reconhecer os sinais de esgotamento. Gente, isso é um dos pontos que muda muito a nossa forma de viver, muda a nossa qualidade de vida, assim, ó, num nível altíssimo. Depois que eu comecei a fazer essas atividades, tudo que eu compartilho aqui com vocês é porque eu realmente vivo, né? Ou eu vivo isso na minha vida, ou de alguma forma eu já vivenciei isso na minha prática clínica, né? Eu tenho 10 anos de acompanhamento de pessoas na área de saúde emocional, de saúde psicológica, como psicóloga. Então, o que eu trago aqui são práticas realmente efetivas. São exercícios que às vezes eu até falo, nossa, parece tão bobo, mas faz muita diferença na vida de vocês, se vocês colocarem isso em prática, tá? Então, assim, reconheça os sinais de esgotamento. Por exemplo, eu tenho um material para eu criar aqui, né? Vou dar um exemplo para vocês desse final de semana, tá? Eu digo que a gente vive o ócio criativo. A criatividade, ela vem a partir do ócio, a partir do momento que a gente fica sem fazer nada. Isso mesmo, o ócio funciona assim. Eu já entendo a minha forma de funcionamento criativo. Então, eu preciso de um tempo de descanso para eu conseguir produzir. Então, eu tinha um material para produzir. E o que eu tentei? Vou fazer no sábado, não deu. Vou fazer no domingo, não deu. Vim postergando. O que acontece? Eu estava com um esgotamento. Eu precisava do quê? De um descanso para conseguir me reorganizar internamente, para então conseguir ser produtiva. Então, a gente precisa entender, às vezes, quando a gente está num nível, às vezes, de cobrança tão alto, que às vezes a gente só precisa parar e descansar. A gente não precisa de mais cobrança. A gente não precisa de mais, sabe, aquela voz interna que fica ali falando, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer hoje, você tem que fazer agora, você não fez. Sabe aquela voz que fica ali massacrando você? Aquela voz que fica ali acabando com a sua autoconfiança, acabando com a sua energia, fazendo você procrastinar cada vez mais. Você não precisa dessa voz aí dentro. Você precisa do quê? De acolhimento, de autocuidado emocional. Eu estou num processo de intensidade. Eu não estou produtiva porque eu preciso de descanso. Então,
reconhecer os sinais de que você está esgotada, ou os sinais de que você precisa de descanso, de que você precisa de cuidado, de que você precisa ficar sem fazer nada, é essencial para a sua qualidade de vida. A partir do momento que você trocar cobrança por este estado de consciência sobre as suas necessidades emocionais, a sua vida vai mudar. E ela muda num nível altíssimo, pode ter certeza disso. E ela muda a partir do momento que você começa a reconhecer isso. Então, coloque dentro do seu diário esse check-in do dia. Como está o meu nível de cansaço? De 0 a 10, qual é o meu nível de cansaço hoje? Cansaço emocional, tá, gente? Você pode botar ali também o nível de 0 a 10 do cansaço físico, o nível de 0 a 10 de cansaço emocional, né? Ou de disposição emocional, ou de disposição, né? Você pode colocar ali também. Qual é o meu nível, né, de estado de disposição? De 0 a 10. 10, eu estou super disposta, 0, nada, 1, né? E ali você vai fazendo. E aí você vai colocando como um check-in diário lá no seu diário das emoções, lá no seu grupo de WhatsApp, ou no seu caderninho, como você preferir, né? Eu sugiro o grupo de WhatsApp, como eu falei para você, por conta dos áudios que a gente pode falar ali, né? E se ouvir e deixar registrado também, que eu acho que é muito significativo, né? Então, aqui eu separei algumas práticas de autocuidado e depois algumas ferramentas também, tá? E dessas práticas de autocuidado emocional, o primeiro é a meditação, que é maravilhosa. A meditação nos coloca mais em foco, nos coloca mais em presença. Então, a prática de meditação, contar para vocês aqui algo muito especial que eu vivi. Vou compartilhar aqui com vocês algo que eu vivi e que foi assim, olha, um dos processos mais interessantes que eu já vivi. Eu gostava muito, eu pratiquei durante 2 anos práticas de yoga e meditação semanais, acho que era 2 vezes por semana. Olha, foi uma época da minha vida que foi incrível, assim, nossa, era maravilhoso toda semana estar lá, eu fazia em contato com a natureza, então, assim, era um momento muito especial. E depois eu parei com as práticas, assim, semanais, né, uma rotina de práticas, e hoje eu pratico mesmo a meditação em momentos muito específicos. Hoje pratiquei a meditação. E aí, por que eu entendi, na verdade, o que era a meditação, né? Eu fui viver um curso, nossa, tinha um curso de meditação, eram 4 dias, numa montanha, né, e você ia para viver a prática e tudo mais, assim, curso, entender. No primeiro dia que eu cheguei lá, eu entendi o seguinte: a minha prática de meditação mais incrível é quando eu atendo como psicólogo os meus pacientes, porque prática de meditação não é simplesmente, também, mas não é só você sentar lá e ficar meditando, né, ou no meio da natureza. Meditação é estado de presença. Existem várias formas de você meditar. E eu precisei ir fazer este curso, né, para entender que a meditação estava na presença que eu colocava naquela atividade, naquele exercício que eu estava fazendo. Então, eu vivo muitas formas de meditação também. Entender isso foi algo que mudou a minha mentalidade. Então, muitas vezes eu paro para fazer uma meditação bem clássica mesmo, né, de me ouvir, de ouvir a minha alma, a minha essência, mas também entendi que em muitos momentos como esse agora, que eu estou aqui em total presença com você, eu estou aqui realmente, não é só a Marjana física que está aqui, é a alma da Marjana que está aqui, a minha presença, né, muito numa conexão muito maior, né? Então estar em presença é algo extraordinário e é uma das formas de meditação. Claro que existem muitas outras, e quando nós ativamos, né, principalmente porque a gente sabe que o nosso cérebro funciona assim, né? Quando eu me determino a fazer algo, quando eu me coloco neste lugar, né, eu passo a ter o quê? Agora eu vou meditar. O meu cérebro, ele é conduzido, ele é convidado a estar neste estado. Então, a gente consegue fazer, né, com que ele seja muito mais efetivo, né? Como, por exemplo, agora eu vou sentar aqui, estar em presença e tomar o meu chá.
né? Então, você ativa o seu cérebro, você coloca o seu cérebro naquele estado de funcionamento. Você coloca ele naquele estado de ser e de estar naquele momento presente. Então, isso é muito poderoso, isso é muito curativo, num nível muito maior, né, do que quando a gente está em estado de presença de uma outra forma. Então, tem várias formas. E essa potência, né, da meditação, ela é algo que realmente é uma prática de autocuidado emocional que desperta muitos processos benéficos. Então, se você nunca experimentou nenhuma prática de meditação, eu sugiro para você. Inclusive, né, vou sugerir para você aqui um dos aspectos mais ricos que a gente tem aqui no Sol na Montanha para o autocuidado emocional. Daqui a pouquinho eu vou contar para vocês. Um outro ponto é as terapias, tá? Então, procurar ajuda profissional é uma outra prática de autocuidado emocional, principalmente porque a gente precisa entender uma das coisas que mudou a minha vida também. Eu achava que todos nós tínhamos capacidades de olhar para os nossos pontos mais difíceis sozinha. Todo mundo tem a capacidade de reconhecer sozinho. E o que eu entendi quando eu vivi um processo de análise, né? E que foi um processo que mudou a minha vida também num nível muito grande. Virou tantas chaves, especialmente assim, a questão do merecimento, e foi incrível, foi extraordinário mesmo. Quando eu fiz o meu processo de análise, né? E que é o quê? Quando a gente entende que nós temos pontos cegos que a gente não vê. Os nossos pontos cegos, nós não temos condição de vê-los. Porque eles são pontos, às vezes, de um processo traumático, de uma experiência muito difícil que você teve na sua vida. E você não tem essa condição de olhar para eles. E quando a gente busca ajuda profissional, o profissional ele tem essa condição de olhar e ser como um espelho, né? Por isso que na psicoterapia eu digo que é um desnude da alma e se torna um espelho, né? Você começa a se ver a partir do profissional, do psicólogo que está ali te acompanhando, por exemplo, no caso da psicoterapia com o profissional psicólogo, né? Mas também dentro de outras práticas de terapia ou de aconselhamento também, com profissionais competentes, qualificados, que você sinta uma conexão profunda. Então, é uma outra forma de prática de autocuidado emocional, quando você busca, né, terapias que possam te ajudar profissional, traga essa ajuda profissional, né? Um outro ponto são as atividades relaxantes. O que te faz relaxar? Inclusive, é uma pergunta que eu sugiro que você se faça, assim, quando foi a última vez que você relaxou? Sabe aquele momento, assim, que um momento divertido, leve, que deixou você, assim, um estado, ai, gostoso, que bom. Sabe, como se tivesse um quentinho, um colinho, como se você se desse um colinho mesmo, sabe? Quando foi a última vez que você teve este momento de relaxamento? Quando foi que você se oportunizou esse momento de relaxamento, né? Então, eu, por exemplo, amo uma coisa que eu já deixei agendado para essa semana, massagem. É um momento de relaxamento tão profundo, para mim é um momento de autocuidado emocional, né? Mas Jana, mas é massagem no corpo físico, mas trabalha o meu nível mental grandiosíssimo. Reiki para mim é maravilhoso, né? É uma das terapias que mais me auxilia para quê? Para reorganizar o meu estado emocional. Então, seguindo aqui das práticas de autocuidado emocional, uma outra é a desconexão digital. Gente, tirar algumas horas do dia para ficar longe do celular, longe do computador, longe do tablet, longe da TV, né? Ficar em estado de reconexão, por exemplo, lendo um livro, né? Então, desconectar-se, tirar um tempinho longe principalmente da rede social, tá, gente? Mas principalmente da rede social. Deixar o celular lá distante, longe de você, e você se reconectar com você. Pode ser lendo um livro, ouvindo uma música, fazendo uma atividade física, limpando a casa, o que você sentir. Mas ter isso também é algo que é uma prática de autocuidado emocional muito rica e que faz muita diferença. E a gente se perceber também quando tá no excesso, quando tá demais. Eu tô muito conectada. Então sai
sabe? Peraí, o senhor reorganiza, sai desse movimento, desconecta, porque na verdade tu desconecta disso aqui, mas reconecta contigo, né? Não é uma desconexão, é uma reconexão com você, com o seu sentir, com como você está emocionalmente, né? Então, é uma prática de autocuidado emocional também muito efetiva. E estabelecer limites. Um ponto muito importante aqui, aprender a dizer não e também a priorizar as tuas próprias necessidades. É essencial para o teu autocuidado emocional. Né? Então, como é que está os limites que você tem imposto a você? E às vezes são limites em relação a você mesma e em relação a outras pessoas também. O que você tem priorizado? O quanto você tem sido prioridade na sua vida? O quanto você tem realmente, efetivamente feito coisas importantes que coloquem você no seu próprio colo, que afague, que acaricie, que traga essa energia de reconexão com você mesmo, que coloque você como sendo a prioridade, a fonte de toda a abundância que existe na sua vida. Sabe qual é? É você mesma. Você é fonte de abundância. Você é fonte de riqueza. Você é fonte de amor. Você é fonte de saúde. É você que é essa fonte. A fonte está em você. Então, quando você não tem um autocuidado como um pilar da sua vida, a sua vida fica muito mais difícil. A fonte seca. Quando que a fonte seca? Quando o autocuidado não é presente, quando a autoestima não está fortalecida. Então, esses são pilares essenciais para a fonte de tudo, que é você. Então, eu trouxe aqui algumas práticas de autocuidado e algumas ferramentas também trouxe aqui, né, que são os exercícios de respiração, na prática de meditação, a escrita terapêutica, né, ou o grupo no WhatsApp que trouxe para você, né, que você começar trazendo as suas emoções, as suas experiências, né? Então, inclusive, tem algumas frases que você pode, eu separei aqui, que você pode começar. Por exemplo, hoje me sinto, ou o que me trouxe alegria hoje foi, ou estou grata por, né? Então, trazer as emoções positivas também. Um outro grupo que eu fiz foi o 365 dias de gratidão. Todos os dias eu vou lá nesse grupo de WhatsApp comigo mesma e coloco ali, né, a minha gratidão. E não precisa começar no ano novo, viu? Você pode começar hoje, fazer um propósito com você mesma de agradecer os próximos 365 dias à frente, né? Começando por hoje, pelo que você é grata hoje. E eu quero dizer para vocês que eu sou muito grata pela conexão de estarmos aqui juntas, viu? Só fico muito agradecida mesmo, demais, no meu coração, por essa conexão, pela oportunidade, né, que esse espaço digital nos oportuniza, de estarmos conectadas, de estar trazendo uma palavra, né, de estar podendo despertar a consciência através dessa nossa conexão aqui. Isso é rico, isso não tem preço, isso tem valor, um valor inestimável, viu? E eu agradeço muito por isso, aproveito a oportunidade, né? Então, o que eu sugiro para você? A partir de hoje, desse encontro que nós tivemos aqui, que você entendeu, né, os benefícios do autocuidado emocional, que eu te trouxe ferramentas, práticas, exercícios para você colocar, né, trazer para o seu dia a dia, entendendo também o movimento que isso traz na sua vida, né? Eu quero sugerir que você faça um plano de autocuidado. Quais são as ações, quais são os exercícios que você vai se propor a fazer hoje para o seu autocuidado emocional, a partir de hoje, né? Você vai escrever, o que você vai fazer a partir de hoje, né? Então, é algo que você vai começar a identificar, fazer o check-in das emoções todos os dias, né? O que você vai incorporar no teu dia a dia, tá? E eu quero dizer para você o seguinte: nós, esta semana, estaremos abrindo aqui as inscrições para o Portal do Sol. O Portal do Sol é uma plataforma online de workshops e exercícios práticos para o autocuidado. Então, dentro da plataforma, a gente tem 4 principais pilares, certo?
é a magia do cuidado, que é um curso desenvolvido por mim e pela Fernanda, que é minha sócia, e uma grande amiga, uma irmã de alma. E nós desenvolvemos a magia do cuidado, que é um curso que está lá dentro da plataforma do Sol. Gente, só esse curso é uma canalização energética poderosíssima que te traz uma ferramenta para o seu dia a dia, uma ferramenta energética, uma ferramenta de autocuidado para o seu dia a dia. É uma prática onde você vai, né, viver um processo de iniciação e vai receber o seu símbolo de poder pessoal. E aí você acessando o símbolo de poder pessoal, você vai usar esse símbolo para potencializar esta força no seu dia a dia. E essa reconexão com a sua essência, com a sua espiritualidade. Então assim, ó, é uma prática incrível. Só ele, que já está lá dentro da plataforma, vale muito. O segundo pilar é o pilar de atividade física ou de movimento, né, físico. Então a gente tem lá práticas para você fazer em casa, começar a fazer, tá? Que uma personal trouxe pra gente, a Elaine, maravilhosa. Então são práticas simples que você pode começar a movimentar o seu corpo, cuidar do seu templo sagrado na sua casa a partir do momento que você acessa a plataforma, tá? Além disso, tem as práticas de yoga, que também entram dentro dessa perspectiva da atividade física, né? Mas que também faz parte das práticas integrativas. A Johnny tá trazendo aqui, eu tenho meu símbolo tatuado no meu pescoço. A Johnny participou da magia do cuidado, né? E realmente é transformador, não é, Johnny? Não vale a experiência de acessar só a magia do cuidado. Imagina tudo que tem mais lá dentro do portal. Johnny, conta pra gente qual foi a maior transformação que você sentiu com a magia do cuidado, assim, na sua vida. Porque a Johnny é uma maravilhosa e ela tatuou o símbolo dela no pescoço. Eu tenho meu símbolo tatuado aqui, ó, que é o meu símbolo de poder pessoal. Então eu tenho tatuado aqui o símbolo do Reiki, que é o Chokurei, e o meu símbolo de poder pessoal, que é o Mon, que eu conto pra vocês essa história, né? Que é uma história linda. Quando eu vivi um sonho que foi conhecer Machu Picchu, quando eu estava saindo de lá, né, eu tinha um sonho de conhecer Machu Picchu, fiz meu passaporte, foi um presente de Deus, assim, na minha vida. Eu um dia encontrei uma promoção na internet, comprei aquela promoção, acreditando que até nem era muito real, assim, eu falei, não pode ser. E aí, viajei, para Machu Picchu, foi incrível, realmente era verdade, era um presente de Deus, eu sempre digo que foi um presente de Deus. Quando eu estava saindo de lá, eu fui, assim, vivi a experiência, foi extraordinário, assim, foi incrível. Uma hora eu vou fazer, eu acho que uma live só para contar sobre o símbolo de poder pessoal. E aí quando eu fiz, acho que pode ser na próxima semana, contar aqui sobre o símbolo de poder pessoal. E quando eu fiz esse movimento, foi extraordinário. Quando eu saí de lá, eu olhei no ônibus que tinha, assim, e aí tava lá o desenho eu já tinha tatuado, tá, gente? Tava lá o desenho. Na verdade, esse símbolo foi um símbolo que eu canalizei, né, num dos processos iniciáticos da magia do cuidado, da prática do Reiki também. E aí foi incrível que tava exatamente, essa é exatamente o contorno da montanha de Machu Picchu. Foi extraordinário, assim, foi essa conexão foi exatamente para me mostrar o quanto a capacidade de realizar os meus sonhos fazem parte da minha vida de cocriação. Então, para mim, é o que o símbolo Mon representa, né? Representa isso e muito mais, mas especialmente isso, assim. Então, foi essa conexão que eu tive. A Johnny tá dizendo que foi maravilhoso, vale muito. Vira uma chave quando você vê o mundo de uma forma inesquecível. O meu é Vai Voar. O nome do símbolo, né, da Johnny é um símbolo lindo. E vai voar. Foi o que ela sentiu e que ela recebeu no símbolo de poder pessoal dela. E assim, gente, a gente se fortalece tanto com a conexão desse símbolo que é extraordinário. Então, assim, 4 pilares. A magia do cuidado, que é isso aqui tudo. A Johnny tá aqui, ó, trazendo o depoimento dela para vocês. É extraordinário, é incrível, é uma conexão profunda, viu? E é realmente isso, a gente começa a ver o mundo com outros olhos,
né? Porque dentro da gente a gente se transforma. É uma coisa de dentro para fora mesmo, sabe? É um despertar, é uma reconexão, é uma força, é um poder que a gente se traz para si, sabe? Um empoderamento que a gente traz que é incrível, assim. Então, é o primeiro pilar, né? O segundo pilar é a atividade, então tem ali, né, desde a personal, que orienta as atividades, então você já pode fazer exercícios em casa e cuidar do seu templo sagrado, do seu templo físico. Depois, práticas energéticas, integrativas e energéticas tem lá dentro. Então tem práticas como yoga, tem algumas, a introdução de aromaterapia, yoga, meditação, tudo lá dentro. Tem um mapa astral védico, que é maravilhoso, ali você aprende sobre o mapa astral védico e depois você ainda tem a oportunidade de ter contato com uma profissional incrível que desenvolveu, né, que desenvolve a leitura do mapa astral védico. Então tem coisas incríveis ali dentro das práticas energéticas. Tem a farmacinha natural, que é um curso que eu mesma facilito ali, que é de fitoenergética. Então, gente, é maravilhoso, sabe? É muito especial esse pilar. E o último pilar é de alimentação saudável e cuidado. São 5 pilares, gente, credo, eu estava esquecendo. Alimentação saudável, e aí tem ali dentro, né, cozinha com alma, a cozinha descomplicada com a Simone, que é uma nutricionista também incrível, a cozinha com alma com a Milena, da Nuna, que é a cozinha com alma. Então, assim, ela ensina, inclusive, ali dentro a fazer uma receitinha incrível de para fazer detox, sabe? É muito especial também esse pilar, assim. Sabe aquela plataforma que vai despertar você para você realmente cuidar de você, começar esse cuidado? Tem tudo que você precisa para você começar ali dentro. Você começar não, para você praticar mesmo na sua vida. O Portal do Sol é exatamente esse movimento que vai trazer o autocuidado como o pilar da autoestima. É para você começar mesmo a cuidar do seu templo, tá? Cuidar do seu corpo, cuidar do seu emocional, cuidar da sua alma, cuidar da sua energia, cuidar do seu espiritual. E lá dentro tem um último pilar que eu ainda não falei para vocês aqui hoje, que é o quê? O gerenciamento emocional, controle de estresse. Então a gente trabalha todo o autocuidado emocional lá dentro. Então tem workshops sobre luto, sobre perda, workshop sobre relacionamento saudável, sobre TDAH com a Thalita, que esteve aqui com a gente agora há pouco, que é uma psicóloga também incrível, com a psico Fernanda. Então, assim, lá dentro a gente tem muita coisa incrível para trabalhar, sabe? O gerenciamento emocional e o controle de estresse. Então, é um pilar que é o autocuidado emocional. Então, assim, tem muitas coisas incríveis que você vai começar a desenvolver cada vez mais. Então eu digo para você, o Portal do Sol, se você sente que precisa, sabe, daquele empurrãozinho para começar o seu autocuidado, que você às vezes também não sabe por onde começar, ou que você quer muito começar, mas não sabe. O que eu posso fazer? Lá dentro é uma plataforma, né? A primeira temporada, que é a temporada Iluminar, ela realmente vem para iluminar o seu autocuidado, para fazer ele realmente acontecer na sua vida, para ele realmente começar a ser efetivo, para você começar a fazer exercícios, atividades. E eu falo uma coisa para vocês, assim, são exercícios muito práticos, muito simples, que vocês podem começar a exercer no dia a dia de vocês. Então é algo realmente que faz diferença, que é transformador e que traz uma potência muito grande. Então, se você sente, né, que precisa despertar para o seu autocuidado, esteja aqui conosco, que essa semana o Portal do Sol ele entra a partir desta semana, né? A gente abre as portas para você atravessar esse portal do autocuidado, né? E despertar isso fortemente na sua vida, porque quando você tem um autocuidado como um pilar da sua vida, você se torna a fonte de abundância mais potente que pode jorrar na sua vida. A fonte maior que pode jorrar abundância na sua vida é você mesmo. É quando você desperta para o seu autocuidado e potencializa a sua autoestima de uma forma extremamente saudável e cuidadosa. Então, assim, o Portal do Sol é incrível. E eu espero vocês lá dentro, viu? A gente vai ter todas as informações aqui
Então, nos acompanhe que nos próximos dias. E se você tiver alguma dúvida também, que queira trocar, manda aqui mensagem, viu? Aqui no Sol na Montanha _ aqui no direct, que a gente vai estar aqui disponível para estar trocando também, se você quiser, né, fazer este movimento do autocuidado na sua vida, certo? Então é isso, minha gente. Gratidão demais no meu coração por todas vocês que estiveram aqui comigo hoje no Chá com Autoestima, todas vocês que vão ouvir o nosso encontro em outro momento, posterior a este que estamos aqui. A minha gratidão. Nos acompanhe no @solnamontanha_, esteja junto conosco aqui, porque tem coisas incríveis e extraordinárias sendo construídas para chegar até você, para servir você. E tenho certeza que quanto mais mulheres com poder da autoestima ativado, mais abundância na vida da humanidade. Então, eu espero vocês aqui nos acompanhando, fazendo esse movimento, porque aqui nós acreditamos no poder da autoestima e nós ativamos a melhor versão de nós mesmas. É para isso que a gente existe, é para isso que o Sol na Montanha existe, é para isso que eu trago aqui, né, todo o meu servir, para que a gente possa, para que eu possa guiar você, ajudando você a se tornar a melhor versão de si mesma. Gratidão, um beijo grande e até logo. Tchau, tchau!